Haja saúde? Haja saúde, porque hoje efetivamente é o nosso tema. Viver só por viver, nós já sabemos que isso é um fenómeno biológico automático. Qualquer um vive. Agora, saber viver em paz, bem viver, isso é o desejo íntimo de cada um de nós. Ainda que não saibamos muito bem como caminhar nesse sentido. O tema da palestra é, sem dúvida, o Haja Saúde, mas enquanto a preparava, reparei que saúde e doença são praticamente indissociáveis, pelo que acabarei por ter de falar um bocadinho dos dois. Sabemos, penso que é do senso comum, que segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde em si, não é? Representa o bem-estar físico do paciente. Eu digo o bem-estar físico do paciente, se bem que a Organização Mundial de Saúde já avançou e já acrescenta mais qualquer coisa. Mas durante muito tempo assim era. Eles estabeleciam que estar bem de saúde, era estarmos bem fisicamente. Acontece que o tempo foi passando e, para além das doenças físicas, começaram a surgir outras, sempre a jogo, mas agora numa escala tão grande que se tornou realmente preocupante. A ansiedade, a depressão começaram a tomar grandes proporções, como nós sabemos, e começaram até a ganhar destaque entre as doenças mais frequentes na população mundial. Então a ciência começou a sentir aquela necessidade de vir analisar esta conexão entre saúde e doença, mente e corpo. Será que há, não é? Será que ela existe? A fim de poderem determinar o quanto é que a saúde do indivíduo é literalmente influenciada pelo seu estado de espírito. Porque isto é uma expressão que também sempre se utilizou, embora a ciência durante muito tempo tenha negado a presença do espírito. Mas isto é uma expressão já se calhar milenar, não é? Para esse efeito então foram criados, a fim de vermos e de se analisar e de se concluir se realmente o nosso estado de saúde tem ou não influência de acordo com o nosso estado de espírito, foram criados, não sei se sabem, alguns centros de pesquisa em vários pontos do mundo, nomeadamente no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha também. E desses estudos, dessas pesquisas, concluiu-se que existe realmente uma relação muito estreita entre a saúde física, a saúde mental e a espiritual, porque, afinal de contas, os sentimentos que nós, se calhar, desde sempre desvalorizamos, como a raiva, o rancor, o pessimismo, o orgulho, o medo e outros, não é? Demonstraram ter repercussões negativas no nosso bem-estar. Então, dadas estas evidências, a ciência passou não a continuar a dizer que a saúde do indivíduo representa o seu bem-estar físico, mas passou a acrescentar o facto de que a saúde, afinal, não é meramente a ausência da doença ou das doenças, mas um estado completo de bem-estar físico, psíquico e social. Nós sabemos que isto já é um avanço, mas também sabemos, e é de lamentar, que a maioria das sociedades organizadas, como a nossa, se continuem a basear num sistema que cuida da doença e não num sistema que promova a saúde. Isso só faz a doutrina espírita. A doutrina espírita, pelo contrário, tem como foco ensinar-nos a sermos saudáveis. Defende que o mais importante é promovermos a saúde, não remediarmos a doença. E só aqui já existe uma grande diferença. No livro O Consolador, Emmanuel refere que para o homem da Terra a saúde pode até significar o equilíbrio perfeito dos seus órgãos materiais. Todavia, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, diz ele, devendo-se ter sempre em consideração que a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Essa conjugação é que nos dá o real sentido do que é estarmos bem. Por isso é que nós tantas vezes aqui falamos para que necessitamos de nos serenar a mente, de procurar entrar num estado de harmonia,
Por isso é que aqui tantas vezes falamos na necessidade e pedimos até para alcançarmos o equilíbrio. Então, por isso, o ser humano não pode ser visto, como a ciência assim nos diz, não é? Como um só corpo. A doutrina espírita vem dizer-nos que nós não somos este corpo, eu estou neste corpo. Não é? E também não podemos ver-nos a nós mesmos sob a perspectiva de uma única existência. É preciso olharmos para o ser humano de uma forma integral, ou seja, como um todo. Compreender que o homem, o ser humano, é formado de 3 partes essenciais: corpo, alma e perispírito. É uma substância semimaterial que liga, que estabelece esse laço entre a alma e o corpo. E é preciso também atentarmos e percebermos de uma vez por todas, aceitarmos de uma vez por todas, que desde o momento em que nós fomos criados, nós não teremos mais fim. Então o corpo, as características que agora temos são diferentes em cada existência, são. Mas a consciência, essa é sempre a mesma. E ainda com a obrigação de nos aprimorarmos, o que só é possível por meio do processo da reencarnação. Nós só nos melhoramos efetivamente por estas idas e vindas, não é? Porque não existe a partida como um fim. Se existe a partida, nós sabemos que também existe o oposto, que é a chegada. E é assim que realmente acontece. Então, a consciencialização de que nós somos espíritos e de que estamos de regresso à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, quando o nosso corpo, não é, perde a sua vitalidade, isso produz em nós uma série de angústias. Quando estamos lá, começamos a cair em nós. E então dá-se uma espécie de mistura entre remorsos e alegrias. É assim que os irmãos espirituais nos descrevem a nossa primeira situação no mundo espiritual. Portanto, porquê? Porque de um lado nós alegramos com aquele bem que nós realizamos aqui, mas também por outro nós entristecemos-nos pelas oportunidades perdidas, pelo mal que fizemos, entre outras coisas, não é? Então nós não precisamos, como muita gente ainda julga, de ir a um certo tribunal espiritual para lá nos apontarem onde erramos. Não vai estar o nosso anjo da guarda ou outro mentor qualquer com um bloquinho de notas a dizer-nos: tal dia fizeste isto, e porque tu fizeste assim, e disseste aquilo, e magoaste a fulano. Não, nós não precisamos de nada disso, porque somos nós mesmos quem nos avaliamos. À medida que tomamos a noção exata das nossas responsabilidades, daquilo que fizemos na nossa vida, que vamos despertando, a nossa própria consciência funciona como um verdadeiro tribunal. A minha filha dizia há dias no Evangelho, antes de ser julgada por um tribunal. Porque se calhar no tribunal ainda tinham alguma pena de mim, não é? E me davam alguma atenuante. E ela tem razão. Dá para rir, mas é verdade, ela tem razão. Porque eu acredito, como ela diz, que a nossa consciência é mais feroz. Não tem esta coisa das atenuantes. Nós quando vemos, vemos mesmo. Então não precisamos, neste processo em que nós nos encontramos já lá no mundo espiritual, a fazer este processo de autoanálise, é também comum nós entrarmos em algo que nós podemos dizer assim, num processo de autopunição, um bocadinho. Porque lá está, nós ficamos naquela mistura, alegres pelo que fizemos, mas também tristes pelas coisas erradas que cometemos. E então começamos a autopunirmos. Não é ninguém. Vejam, somos nós mesmos, a nossa própria consciência, não é? E nesse processo de autopunição, que não é, vamos dizer assim, não acontece e pronto, e depois termina. Não, é um processo de autopunição que nós somos peritos nisso, a remoer, não é? A gente fica para ali também a remoer, e esse processo de autopunição passa a ser constante e às vezes até perdura por muito tempo. E claro que nós sabemos que o remorso cria moças, faz moça, não é? E então nós, também nesse processo de autopunição, obviamente que vamos deixar as nossas moças, por assim dizer, em nós mesmos, não é? O como? Deformando
as áreas do corpo responsáveis pelas nossas falhas. Então somos nós mesmos que, ainda do lado de lá, começamos a deformar o nosso corpinho, os nossos órgãos, pelo menos aqueles que estavam diretamente ligados com as grandes falhas que cometemos na vida anterior. Então, um espírito corroído, por exemplo, pelas dores, pelas mágoas, pelas tristezas, pelos equívocos cometidos numa vida inteira, vamos dizer assim, olha, de difamação, de falar mal dos outros, não é? Em que a boca até coçava, não é? Para falar mal de toda a gente, essa pessoa, esse espírito, não é? Vai lembrar-se de quantos lares infelicitou. Vai certamente lembrar-se de quantas pessoas deprimiu por causa das suas conversas. Vai tomar consciência de quanto mal originou pelas mentiras que inventou. Vai sentir-se feliz? Não, não é? E então é dessa maneira que essa mesma pessoa, agora em espírito, não é? Começa a dirigir para si um conjunto de energias deletérias, de energias ruins, não é? Em relação àquele determinado órgão que foi o responsável pela sua atuação. Vamos pegar agora na questão, por exemplo, da difamação, do falar mal, do ter má língua. Qual será o órgão que essa pessoa vai mais sentir que não é merecedor de ter saúde? A garganta. A minha já me está a falhar. Pois é. Nós vemos na coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz, que André Luiz menciona a determinada altura que existem 2 tipos, porém, de reencarnações. As reencarnações de interesse coletivo, que englobam o desenvolvimento de si mesmo e de outros, não é? E as reencarnações de interesse individual. Umas não são mais importantes do que outras, porque nós às vezes temos também a tendência de achar que aquele veio numa missão coletiva. Nós estamos todos para aprender. Quem vem para este planeta está tudo mais ou menos no mesmo nível. Direcionamos de acordo com as nossas necessidades para o género de reencarnação que necessitamos e não que merecemos. Atenção. Então vamos ver um caso, por exemplo, de alguém que também era maledicente, ou seja, que também falava mal e tinha má língua, que até se lhe coçava a garganta para falar dos outros, mas que agora vem, por exemplo, e não precisamos de ir longe, vem com uma professora. É? Pois é. Aquela que vem como uma professora, e eu sei que aqui há mais, não sou só eu, essa pessoa vai, pela sua profissão, influenciar apenas a sua vida ou vai também influenciar a dos seus alunos que passarão por ela, por todos aqueles alunos que vão passar por ela ao longo das suas décadas de ensino? Vai influenciar só a si ou também aos outros? Também aos outros. Então, se ela vem e o seu interesse também é pelos seus alunos, não é? Para desenvolver os seus alunos, essa reencarnação poderíamos dizer que é uma reencarnação coletiva. Assim como são os médicos, os funcionários públicos, os políticos e tantos outros. Não vale a pena agora continuarmos aqui. Pela tarefa, vejam como atua a misericórdia divina. Acontece que ela já se danificou. Pelo tempo que esteve na pátria espiritual, por reconhecer as falhas que cometeu, por saber que usou erradamente a sua língua, a sua voz, não é? Ela já se danificou espiritualmente e ao reencarnar num novo corpo, ela deveria trazer ali alguma falha. Mas Deus, como nós dizemos tantas vezes, é misericordioso e bom. E porque sabe que ela vai desempenhar a profissão de professora, que é uma reencarnação coletiva, Deus acaba por lhe atenuar, vamos dizer assim, vai prolongar o seu estado de saúde por mais algum tempo, para que ela possa desempenhar a sua profissão com alguma desenvoltura, porque senão a limitação também não o permitiria, não é? Isto não significa que Deus tenha filhos e enteados. Que Deus vá proteger a uns e que não faça o mesmo com outros. Que esteja a proteger os tais da missão coletiva e que não proteja os da missão individual. Não é assim.
O que acontece é que a providência divina concede-nos os tais recursos temporais, a extensão no tempo, uma moratória, por esta vida, não é? Para que nós consigamos alcançar o êxito que precisamos, não é? E que faz parte deste nosso processo evolutivo. Então, mas e as imperfeições? Onde é que elas estão? As imperfeições não deixaram de existir. As imperfeições permanecem no espírito da professora. Estão lá, em estado latente. Não estão curadas. Mediante a conduta da professora, vamos dizer assim, esses pontos frágeis, porque são pontos frágeis, não é? Podem vir a desenvolver-se até mais do que o esperado. Porque tudo resulta da forma como nós conduzimos a nossa vida. Então, nenhum de nós, sejamos professores ou não, é detentor da saúde plena. Todos trazemos e sabemos, ainda há bocadinho eu vi alguém dizer ali, o meu filho, o ponto frágil dele são os pulmões. Pois é, porque nós vamos reconhecendo, e não precisamos muitas vezes de ir ao médico para que nos o diga, nós vamos reconhecendo que realmente no nosso corpo existem umas áreas que parece que facilmente se afetam. A uns é a mente, não é? A outros a garganta, a outros os pulmões e por aí adiante, a outros o coração. Então é precisamente com esses órgãos que a gente sabe que tem que ter mais cuidado. Falta saber é se temos. Aí é que está a grande questão, não é? Então nós quando regressamos, voltando à nossa palestra, nós quando regressamos à nossa vida física, não somos como um carro novo que acabou de sair da fábrica. O corpo é novo. Sai da fábricazinha novo, não é? Mas a cada nascença nós carregamos sempre as aquisições das vidas anteriores. Sejam elas as nossas aptidões, os nossos conhecimentos intuitivos, que há pessoas que até vêm bastante afinadas nisso, não é? A nossa inteligência, a moralidade. Nós, claro, que se virmos do ponto de vista biológico, podíamos dizer assim, bem, do ponto de vista biológico a ciência diz, e nós sabemos também que herdamos a estrutura, a pigmentação e o grupo sanguíneo, certo? É o que herdamos dos nossos pais. Mas do ponto de vista espiritual, nós herdamos o produto exato daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, daquilo que falamos em vidas passadas. Herdamos não o que merecemos, como eu disse lá atrás, mas o que precisamos para a nossa evolução. E melhor, vem o Espiritismo dar-nos uma palavra de alento com relação a isso. Porque o Espiritismo vem nos dizer, é assim, mas nós vos dizemos que podeis sempre modificar muita coisa ao longo da vossa existência, moldar até o vosso futuro, ou seja, as futuras reencarnações, já com o vosso comportamento atual. E isso não só nos dá esperança, como nos coloca como verdadeiros participantes na conquista da tal saúde plena. Por agora nós só dizemos, haja saúde. Mas precisamos perceber que a saúde vem quando nós trabalharmos efetivamente para ela. Não é? Então nós estamos numa linhagem, em termos familiares, em termos biológicos ainda, nós estamos numa linhagem com predisposição para as mesmas patologias, porque é assim que é necessário. Lembremos-nos, e não esqueçamos, é que espírito é espírito. As nossas tendências, as pessoas que agora reencontramos, aquelas simpáticas ou aquelas aversões, e as vantagens que nós vemos que temos, mas também as dificuldades que nós possuímos, ou que nos comprometem até tantas vezes, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de um caldinho. É um caldinho que foi devidamente cozinhado por nós. E esse caldinho verdadeiramente cozinhado por nós é que determinou a nossa maneira de ser atual. Não foi Deus. Nós quantas vezes nos revoltamos contra Ele. E dizemos tantas vezes, porquê eu? E Ele do lado de lá deve dizer. Do lado de lá não, porque Ele está em toda a parte, mas Ele deve tantas vezes dizer, e por que não tu? Não é? A verdade é que, como Jesus nos mencionou, a cada um segundo as suas obras. Então, resumindo, a doença não é um instrumento de punição,
E isso deve ficar bem claro. Muitos preferem vê-la dessa forma, como se fosse um castigo, algo para carregar, para não sair dali. Mas, na realidade, a doença é um recurso de aprendizado. Ou seja, é a consequência das nossas más ações cometidas nesta existência atual ou em vidas anteriores. E porquê é que é já também nesta vida atual? Porque nós também não podemos esquecer que há vários tipos de doenças. Doenças endógenas, doenças exógenas, doenças que já são nossas e doenças que somos nós mesmos que provocamos. Olha, se eu comer demais, engraçado, não é por acaso, estava aqui este papelinho dobrado ao meio. E há bocadinho chamou-me a atenção o título, 10 passos para uma vida saudável. E claro que esta que aqui está são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, não é? Não fumar, não beber, ter cuidado com a alimentação, ou seja, de toda essa forma de atuação da nossa parte é que vão resultar muitas das doenças agora atuais. Já viram que nós vimos tantas vezes predispostos para só algumas coisas, às vezes até para sermos saudáveis durante o tempo que aqui permanecermos, mas que somos nós, pela nossa forma de pensar, de agir, pela forma como nos alimentamos, que nos autodestruímos, que nos desvitalizamos antes do tempo, que apressamos a nossa ida para a pátria espiritual. Pois é. Então a doença vem, dizem os espíritos, porque ela vem como um aviso para nos dizer que existe alguma coisa em desacerto no nosso organismo físico e psíquico, ou num ou no outro, não é? Às vezes nos dois, e que é preciso melhorarmos. Então nós sabemos que a medicina, como eu gostava a dizer, nos recomenda que nos afastemos drasticamente de certos hábitos nocivos, não é? Como eu disse, o fumar, o álcool, por aí. Que façamos exames preventivos, que cuidemos da alimentação, que cuidemos do corpo físico. Mas a terapêutica espírita também diz isso. Mas diz mais. Ela direciona-nos para que nós entremos num campo de harmonização da nossa própria consciência. E ela vem com a missão de edificar na nossa mente a convicção de que, se nós ampliarmos as nossas percepções acerca da vida, se nós percebermos o mundo que nos rodeia, que somos mais que um corpo, nós podemos certamente viver com menos receios, com menos medos, com menos dúvidas. Ainda há bocadinho se falava aqui da fé. Com maior compreensão e, por consequência, agindo a favor da saúde integral que tanto queremos alcançar, não é? Mas como? É pelo nosso esforço, vai ter que partir também de nós. E nós sabemos quantas vezes o nosso médico de família não nos avisa, os familiares lá em casa não nos dizem. Quantas vezes não são essas também intuições da espiritualidade maior, que coloca na voz dos outros a oportunidade de nos chamarem a atenção. E nós fechamos os olhos, tapamos os ouvidos e não queremos saber. É pelo nosso próprio esforço que nós precisamos de caminhar, não é? De fazer este caminho. E olhem, não há caminho do bem nem caminho do mal. Eu acho que já fiz essa expressão aqui em outras palestras. Mas, felizmente, a cada palestra a gente vai aprendendo umas coisas. E realmente há dias ouvi um palestrante dizer, e bem, achei que tinha toda a razão quando ele dizia que não há caminho do bem e caminho do mal, porque caminho há só um. Não é? O caminho há só um. Portanto, nós precisamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos moralmente e dessa forma só há um caminho. Só pode haver um caminho. Não é umas vezes estarmos aqui e outras vezes estarmos ali, como nós ainda fazemos. Um pé na direita, outro pé na esquerda. Umas vezes somos de um partido e outras vezes somos do outro, conforme nos convém, não é? Não pode ser assim. Nós precisamos é de cultivar, como o Espiritismo nos diz, bons pensamentos, adquirir bons sentimentos, mostrar esses bons sentimentos, esses bons pensamentos pelas nossas atitudes. E aí sim, a par e passo, fazendo isso, é que nós estaremos a libertar-nos e ao mesmo tempo a limpar essas nódoas, essas manchas que ficaram gravadas no nosso perispírito. E, claro, por consequência, a gerar a tal saúde
que não só vai ser física, como também por acréscimo vai ser espiritual. Mas não fiquem aflitos, pensando assim, se calhar já perdi tanto tempo, ou se calhar já não vou a tempo, porque vamos sempre a tempo. Costuma-se dizer que nem Roma nem Pavia se fizeram num dia. E nem de propósito esta expressão, para este tema daqui. Porque os orientadores da codificação espírita também nos alertam que este processo de crescimento e de aperfeiçoamento demanda tempo. Não é? Em cada existência, embora nós estejamos sempre a dar um passo avante no caminho do nosso próprio progresso, não é? Uma existência só, uma existência corporal, é manifestamente insuficiente para que o nosso espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Por isso vai demorar o seu tempo. Felizmente, e agora pegando um bocadinho aqui também no que disse a Fatinha no Evangelho, em relação aos benefícios do passe e da água, felizmente ao nosso lado andam sempre os amigos espirituais. Esses amigos espirituais não estão somente aqui porque nós vimos à terça, porque nós, fora da associação, também somos amparados. Também temos quem nos ame e quem nos impulsione a fazer melhor, a nos tornarmos melhores. Então esses irmãos da espiritualidade, fiéis trabalhadores de Jesus, diariamente nos aplicam passes, consolam os sofredores nas madrugadas, energizam os doentes, curam algumas das suas doenças, pelo menos algumas das suas dores certamente são atenuadas, aumentam a força do sistema imunológico até aos saudáveis, não é só também aos doentes, fluidificam as águas, mesmo as águas que nós não trazemos aqui. São muitas vezes fluidificadas para se tornarem remédios sem a pessoa saber. Eles ainda acolhem os que deixam o corpo físico, levando esses desencarnados aos hospitais no plano espiritual, para que possam reequilibrar-se. E tanto mais que eles farão por nós, mas que a nós não nos é revelado. Mas estas aqui, pelo menos, sabemos que são, não é? Mas para que tudo resulte na maior das perfeições, a nossa parte não pode ser esquecida. Talvez eu esteja a ser chata nesse sentido, mas tem que ser por aí. Eu, ao martelar convosco, lembrem-se, ela também está a martelar para ela própria, portanto isto também é para mim. Devemos esforçar-nos para melhorar o nosso padrão vibratório, pautando-nos pelo respeito à natureza, porque a natureza tem tudo. O ar que respiramos, a água que bebemos, a própria energia solar. Tudo são bênçãos. E já não vamos falar das plantinhas e dos efeitos que elas possam ter sobre nós, não é? Mesmo em caso de doença efetiva. Portanto, temos também que nos pautar por valores, por direito aos direitos humanos, respeitar os direitos humanos, praticar a solidariedade, aprender a ser mais pacientes, pautar-nos pela honestidade, sermos humildes, pela justiça social. São tantos os campos em que nós ainda precisamos melhorar, que sou feliz. E individualmente, porque isto é um bocadinho coletivamente, mas individualmente. Individualmente também devemos nos habituar a fazer outras coisas, a tomar conta de outros pormenores. Por exemplo, a desentulhar a mente, porque a nossa mente muitas vezes vive entulhada de ideias negativas, e uma das piores imundícies que existe é o lixo mental que nós produzimos. Não podemos esquecer isso. Precisamos de livrar-nos, como eu já disse, de alguns vícios, procurar adquirir hábitos que sejam saudáveis e não indesejáveis, não é? Procurar sensações que sejam mais elevadas, mais úteis a nós e ao nosso próximo. E ao mesmo tempo, dizem-nos os Espíritos que seria da maior relevância nós passarmos a consultar mais a miúdo a nossa consciência.
Porque se calhar por falta de consultarmos a nossa consciência, de adiarmos esse hábito, é que depois se acumula tudo quando já estamos do lado de lá. E vem tudo como uma avalanche por ali abaixo. Né? Então devíamos consultar a nossa consciência com maior frequência, a fim de nós vermos, de nós analisarmos prós e contras, antes de provocarmos maiores danos a nós mesmos e aos outros. E nós tantas vezes ainda agimos por impulsividade, precisamente porque não paramos para perguntar à nossa consciência onde estão gravadas as leis de Deus sobre o que devemos fazer, sobre o que devemos dizer. Eu então sou uma desbocada, sai tudo ali de relampão. A nossa consciência bem que nos indica as nossas obrigações. Ela bem que nos diz que o caminho só há um, e é aquele. E se nós o fizermos, quantas vezes nós não nos vamos sentir intuídos? Não vamos ganhar a tal fé, a tal força interior, a tal lucidez que também às vezes parece que nos falta. E disso tudo, o caminho que nós estamos aqui a percorrer, as coisas pelas quais vamos ter de passar, vão nos parecer sempre mais claras. Não é? Porque se não fizermos isso, a verdade é que se a nossa ambição for somente a de nos elevarmos espiritualmente, porque há pessoas que também só procuram isso, elevar-se espiritualmente, mas ao mesmo tempo desgastar-se fisicamente, não é? Pensando que só espiritualmente é que se ganha o além, também estamos a errar este roteiro de verdadeira felicidade. Porque todos os instrumentos do espírito, corpo e mente, devem ser tidos em conta. Nós estamos hoje a falar aqui de espiritismo, estamos a falar no aspecto espiritual, mas sem nunca pôr de parte também esta questão corporal, porque uma resulta da outra, não é? Corpo e mente devem ser cuidados com atenção e com carinho, dizem-nos os espíritos. Então, o primeiro aspecto que vamos concluir já, que é para não ficarmos aqui também toda a noite. A vida é um eterno plantio, dizem-nos os irmãos espirituais. Se aprendermos a plantar com discernimento, nós colheremos alegria. Vejam, porque a justiça não falha, somente dá a quem merece e somente oferta a quem precisa. Quem planta, portanto, afabilidade, vai colher cortesia. Quem planta gentileza, vai colher boas maneiras. Quem planta afeição, vai colher entendimento. Porque tudo no universo tende a unir-se ao seu igual. Os espíritos dizem-nos ainda que os espinhos, só para nós percebermos um bocadinho melhor, que os espinhos e as flores, aquelas que nós colhemos hoje, os espinhos do caminho, as coisas boas do caminho, não é? São, portanto, a herança de ontem. Porque nós recebemos hoje o que doamos e colhemos o que semeamos. Isto são frases ligeiramente idênticas, mas retiradas de alguns livros para nós vermos que existe aqui, como é que eu ia dizer, um equilíbrio até na forma como eles nos indicam, a forma de nos tornarmos mais saudáveis. Um outro aspecto a ter em consideração é de que se todos desejamos saúde física e espiritual, vai doer, mas tem que ser. Não vai ser com um punhado de comprimidos, nem tampouco com uma série de passes que o nosso corpo vai encontrar-se em harmonia com o universo. É preciso mudarmos e nem todos estamos realmente dispostos a fazê-lo. E o que se vê, e um bocadinho também tocando no que a Fatinha falou no Evangelho, é que uns preferem tomar injeções, mas depressa neutralizam o seu valor de cura pelos fluidos da impaciência. Estão a tomar injeção, mas já estão ali, né? Outros tomam xaropes, mas eliminam o seu poder curativo com a dúvida. Será que isto faz bem? Será que isto faz bem? Isto não presta para nada. O que é um xarope, né? Outros entopem-se de comprimidos, mas anulam os seus efeitos pelos sucessivos sentimentos de inconformismo e de pessimismo. Estão a tomar aquilo, mas não acreditam naquilo. E outros recebem passes, como eu disse, e bebem água fluidificada,
mas também perdem os seus benefícios com o vírus da descrença. Porque estão a receber o passe, mas se calhar estão a pensar noutras coisas, estão antes a pensar no passista. Será que ele é forte o suficiente? Será que ele emana muitas energias? Se me tivesse calhado o outro é que tinha sido melhor. Ou seja, dividimos o nosso pensamento um bocado nessas questões que só mostram a descrença da nossa parte e não conseguimos atingir verdadeiramente aquele momento de receber as energias e às vezes mesmo recebendo-as, logo assim lá fora, entramos naquele vírus da calúnia e pronto, lá se vai tudo também, não é? Felizmente, ao nosso lado, nunca nos falta amparo, como eu disse, e anda sempre constantemente uma personagem, que é a caridade. A caridade é aquela amiga que ajuda sem o interesse de ser ajudada, que serve sem a preocupação de ser servida e que nos ensina sem exigir trocas de qualquer espécie. E ela anda connosco, coitada, sempre à espera que mudemos de ideias e passemos a agir na dimensão do amor. Porque a própria caridade nos diz, e ela sabe, que cada gota de amor que se desprender do nosso coração em favor dos outros é como um jorro de óleo que desaparece do nosso espírito. Então nós sabemos a receita, sabemos o caminho, temos amparo mais do que suficiente, temos até a caridade, a paciência em pessoa ali à nossa espera. Falta só, novamente digo, a nossa parte. Os pensamentos, as nossas atitudes centralizadas no amor são geradoras de forças de conforto e de equilíbrio, conhecido como saúde. Entretanto, quando as energias geradas são de natureza oposta, dizem-nos os espíritos, às do amor, aí é que se ocasionam as enfermidades, ou seja, as doenças. Então, se a saúde não existe porque ela não pode existir onde ainda prolifera a maldade. E nós já ouvimos aqui algumas vezes dizer, não somos flor que se cheira ainda muito, não é? Muito bem. Então, de acordo com os benfeitores espirituais, vejam o que eles nos dizem ainda. Só quando a boca souber comer é que o corpo será saudável. Só quando a mente souber pensar é que a alma será feliz. Só quando as mãos souberem ajudar é que o nosso coração será alegre. Se nós desejamos a cura das nossas doenças, sejam elas congénitas ou sejam elas adquiridas, por falta do respeito às leis naturais, a primeira coisa que os irmãos espirituais nos recomendam a fazer é amar. E a segunda é amar. E a terceira, amar. Porque se entre nós não há ainda saúde integral, ou seja, saúde num todo, saúde plena, como nós tanto queremos, e há apenas esses votos que os terceirenses inventaram e tão bem, que eu acho essa expressão tão bonita de dizerem haja saúde, não é? É por não existir ainda neste mundo seres humanos que gozem da perfeição espiritual.